Vamos lá, gente. Na nossa última aula, nós falamos sobre começamos a falar sobre o futuro, né? Então, primeiramente, nós falamos sobre o Immediate Future e depois eu expliquei também a diferença entre o Immediate Future e o Simple Future. Só que há uma diferença entre eles, não só na forma de utilizar, como eu expliquei, mencionei na nossa última aula, mas também na questão gramatical. Há uma diferença muito grande entre eles. Enquanto o Immediate Future a gente utiliza as partes estruturais do verbo to be, que é conceito importante para a gente, que aprendemos há um bom tempo atrás, o Simple Future ele traz uma forma muito mais simples. Mas é necessário que se tenha muito cuidado com o Simple Future, porque ele tem uma estrutura, além de ser diferente, ele traz um conceito de modal. Vocês ainda não conhecem ainda modal? E esse, por acaso, é o conteúdo da nossa próxima aula, falar sobre modal. Então, falar sobre o Simple Future já vai ser aí uma iniciativa, um início de falar sobre modal. É muito, muito simples, como vocês verão na parte gramatical e a parte prática. E a gente também ainda vai poder exercitar com alguns exercícios práticos aqui, não exercícios, né? Vocês verão mesmo como é que funciona a coisa de uma forma bem prática. Não se esqueçam que nesse documento, nesse vídeo que vocês estão assistindo, haverá também um artigo em PDF que vocês poderão consultar sobre os dois tipos de futuro. Então, é uma aula que fala só sobre Future, e nesse arquivo que vai estar em PDF vai falar tanto do Immediate Future e do Simple Future. Outra coisa, atividades vão estar incluídas com links ou mesmo atividade em PDF para que vocês possam exercitar, e a tutoria para vocês podem ser feita comigo, tá? Então, através do WhatsApp, caso vocês tenham dúvidas sobre como é que faz, como é que desenvolve, e aí vocês podem me procurar para que essas dúvidas sejam sanadas, legal? Então, o que eu gostaria de iniciar aqui mostrando para vocês, lembra daquele joguinho que a gente viu em aula, durante as nossas aulas? Então, se você não conhece ainda esse site, nunca viu, faltando os dias que o professor passou, esse site aqui é o Games to Learn English. Então, vocês podem digitar isso aqui na parte do Google de vocês, Games to Learn English. A tradução disso aqui é Jogos para Aprender Inglês. Se você nunca ouviu falar desse site, nesse site aqui são vários joguinhos que a gente faz com o objetivo de... são aqueles joguinhos de cunho educativo, né? Você desenvolve os jogos para aprender cada vez mais o conteúdo. Nesses joguinhos aqui nós temos você pode ver que cada um deles aqui, que eu clicar, é um joguinho diferente e tem, obviamente, um objetivo diferente, né? Nesses daqui a gente vai digitar nesse Fast Phrase. O Fast Phrase ele é um tipo de jogo onde você vai ter que desenvolver frases. Antes de vocês iniciarem o jogo, dar play para começar o jogo, você tem a parte aqui que é um traço. Esse traço pra gente aqui significa um review, é uma revisãozinha aí de como você pode desenvolver as frases de vocês. Então, ao clicar aqui na parte de review, vocês podem ver que tem várias opções para vocês poderem exercitar. Então, uma delas, olha só, é o conteúdo da nossa última aula, que é o Going To, que fala sobre o futuro. Então, aqui em cima, quando eu tiro aqui, vocês podem ver que sai a opção na parte de cima. Então, Going To, aí tem umas frases lá, She is going to... Vai aparecer aqui, nesse espaço aqui, se você não reparou ainda. Olha lá, Então, quando eu passo o mouse por cima, ele aparece alguns exemplos de frases de efeito, She is going to swim. She is going to swim. He is going to take a bath. Se você já conseguiu fazer a tradução mentalmente dessas frases aí, obviamente você está indo para um bom caminho do inglês e está praticando, tá? Então continue sempre a praticar esses conteúdos. Então, ao clicar aqui, vocês verão algumas frases de efeito utilizando o going to. Foi mal aí, vamos lá, vamos continuar. Então, they are going to play tennis. A tradução, ela é muito auxiliada através das imagens, então você já consegue imaginar o que está querendo dizer nessa frase aqui. Então, they are going to play tennis. O que eu havia mencionado na aula passada é a junção e a dependência que tem ainda a relação do verbo to be, né? Com o meu sujeito, quando eu defino o meu sujeito, automaticamente eu defino o meu verbo. E aí eu preciso que eu coloque a palavra going to, e como eu havia falado para vocês na última aula, normalmente quando a gente utiliza o going to, após o going to a gente coloca um verbo. Normalmente é um verbo, mas vocês viram que na última aula também é possível colocar um nome de algum lugar.
Quando falo de lugar, pode ser qualquer lugar. Pode ser um país, pode ser a casa, pode ser um cômodo da casa, pode ser a casinha do cachorro. Legal? Pode ser qualquer lugar. Então aqui eu coloquei um verbo, ó. They are going to play tennis. E aí vocês conseguem ver na figura o que está querendo mencionar. Na imagem seguinte, ó. He is going to fly a kite. He is going to fly a kite. Se você tentar traduzir essa frase ao pé da letra, vai sair super esquisito. Olha lá. Ele está indo voar o pipa. A palavra kite significa pipa. Se vocês já ouviram aquele esporte onde as pessoas têm que ficar em cima de uma prancha lá no mar lá, e eles usam como se fosse uma pipa para se equilibrar ou pegar vento, o nome daquele esporte é kite surf. Kite de pipa. Legal? Então, para vocês começarem a vincular as palavras, essa palavra aqui, ó, kite. Kite surf é um surf de pipa. Pipa é porque aquele negócio onde eles pegam vento é como se fosse uma pipa, legal? Então, he is going to fly a kite. Ele vai voar um pipa, ou soltar pipa, como a gente fala aqui no Brasil. Show? Olha lá. He is going to walk the dog. Já consegue imaginar o que está querendo falar aqui, né? She is going to eat a banana. Bem fácil agora, né? Lembre-se que todas essas frases aqui, gente, tem que ser traduzida no futuro, pensando no futuro. She is going to take a photo. Já conseguem perceber, né? He is going to sleep. Eu acho essa atividade muito interessante porque você já consegue ver a figura e imaginar o que vai acontecer no futuro imediato. Então, por exemplo, você vê o rapaz já indo para a cama, já imagina que ele vai fazer o quê? Sleep. Essa é a ideia de futuro imediato, quando você já sabe o que vai acontecer de forma muito instantânea, de forma muito rápida. Próxima frase. She is going to swim. He is going to cut down the tree. Então a palavra cut down, essas duas palavras juntinhas aí, ela tem uma tradução só, derrubar, legal? Só a palavra cut significa cortar e a palavra down significa cair. Então cut down, derrubar, legal? A gente vai aprender esse conceito de quando tem duas palavras juntas e dá uma tradução só, nós chamamos de phrasal verbs. Vocês vão aprender um conceito bem complexo e que exige bastante maturidade aí na questão do idioma. Show? She is going to watch a movie. A palavra movie, gente, pode ser traduzida como filme, mas vocês podem ver que na imagem é um estabelecimento chamado movie. Nos Estados Unidos existe a palavra theater, que é o teatro, existe movie, teatro, existe movie e existe cinema. 3 palavras. Então, theater pode ser o teatro ou o cinema. Movie pode ser o filme ou o cinema. E cinema, legal? Então, vocês podem ver esses 3 lugares, esses 3 nomes. Inclusive, vocês podem ver o movie theater, né? Cinema, professor, faz sentido? Não, tipo um teatro para filmes. Legal? Essa que é a ideia que eles têm sobre movie theater ou movies theater ou só theater. Legal? Lembra que uma vez eu expliquei também sobre a questão do shopping? Existe a palavra shopping, que é o lugar onde você faz compra. Existe a palavra mall, que significa shopping. Eu vou até escrever aqui para que vocês possam ver. Descer lá embaixo, na parte onde eu posso escrever. Então existe a palavra shopping, que a gente conhece bastante, né? Inclusive bate o olho e já sabe o que é. E existe a palavra mall, que também é shopping, né? Então vocês podem ver só a palavra shopping ou só a palavra mall. Mas vocês também podem ver a palavra shopping mall, que dá no mesmo, legal? Essa é a ideia também do theater que eu tô falando pra vocês, né? Então vocês viram lá que existe a palavra movies, que é o filme. Existe a palavra theater, que é o teatro. Inclusive, aquele aparelho que vocês utilizam na TV para melhorar o som quando vocês assistem o filme é home theater. Daí que tá, ó, teatro ou cinema em casa, legal? Home theater é aquele aparelho que amplia o som dos filmes, né? E existe a palavra cinema, que vocês já conhecem. Existe a palavra movie theater ou movies theater,
que dá no mesmo, legal? Então, muito cuidado com essas palavrinhas aí que são juntas, às vezes são separadas, todas elas têm o mesmo objetivo, explicar a mesma coisa, tá? Voltando aqui, nós temos a palavra movie. She is going to watch a movie. He is going to jump into the water, ou into the water, como a gente fala assim normalmente nos Estados Unidos, tá? They are going to have a picnic. Então, they are going to have a picnic. She is going to do laundry. Muita atenção nessa palavra do laundry. Deixa eu até colocar aqui, voltar aqui na parte escrita. Existe a palavra wash. Vocês já viram essa palavra alguma vez? E a palavra wash significa lavar, se você não lembra. E existe a palavra laundry, que já vimos quando a gente aprendeu sobre a casa. Tenho a impressão que tem algo errado. Tá faltando um N. É isso. Então, laundry. Laundry é a palavra lavanderia. Quando a gente fala que a gente vai lavar roupa, por exemplo, eu vou lavar roupa. Normalmente não se diz isso aqui, ó. I am going to wash my clothes. Não se fala wash my clothes, como a gente traduziria aqui no português, né? Eu vou lavar minhas roupas. Eles falam normalmente isso aqui, ó. I am going to do laundry. Eu vou fazer a lavanderia. Eu sei que pra gente é esquisito, mas quando a gente fala de wash clothes, a gente fala de wash. Eu vou fazer um wash. Você vai jogar água em cima. Só isso. Por exemplo, wash my car. Você vai pegar a mangueira e vai jogar água em cima do carro. Vai lavar o carro. Quando a gente fala de do laundry, é mais do que isso, né? É lavar, é enxaguar, é secar. Então você faz mais de uma coisa. Então é como se fosse um combinado de ações, um combinado de atividades para você ter um determinado fim. Que é o caso de lavar roupa. Você não só lava a roupa, joga água em cima da roupa e lavou. Você faz um monte de coisa. Então eles falam assim, do laundry, tá? Então, I am going to do laundry. Eu vou lavar roupa, ou vou fazer as roupas. Legal? Esse que é o raciocínio que eles utilizam para falar sobre lavar roupas. Bacana? Então, é muito comum isso aqui. Se você falar aqui, I am going to wash my clothes, eu vou ficar pensando, what? Normalmente você teria que falar do laundry, ok? What are you doing? O que você está fazendo? I'm doing the laundry. Eu estou lavando as minhas roupas. Legal? They are going to drink coffee. They are going to take a train. He is going to clean the window. Já consegue imaginar o que ele vai fazer, né? They are going to play football. Uma observação interessante aqui sobre a palavra futebol. Vocês podem ver que é um campo de futebol, igual ao que a gente normalmente fala aqui no Brasil. Eles estão com uma bola de futebol mesmo e uniformizados. A palavra futebol só é utilizada na Inglaterra, porque nos Estados Unidos a palavra futebol é de futebol americano. Quando você quer falar o futebol, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, nos Estados Unidos eles chamam de soccer. Eu já mencionei isso em aula e é sempre importante fazer essa revisão sobre esporte, tá? Então, se por acaso você está fora do país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, está passeando, e alguém chama para você jogar futebol, aí você vai lá com chuteira, você vai tudo preparado para bater uma bola, e chega lá é futebol americano, você não tem equipamento, né? Por essa diferença de linguagem, tá? Então, futebol nos Estados Unidos é o futebol americano. Legal? Então, muita atenção aí na observação sobre os esportes, que é diferente a pronúncia de país para país. Show? Próxima frase. The plane is going to land. A palavra land é pousar, tá? She's going to take a bath. Então, take a bath é tomar um banho. He is going to shave his beard. Legal? Beard é a barba. E a palavra shave
é barbear, tá? They are going to buy a TV. A palavra buy significa comprar. Então, você tá vendo aqui a palavra TV Store. Store significa loja. E é por isso que quando você baixa seu aplicativo, é App Store, no caso da Apple, né? Ou Play Store, que é lojas de aplicativos. Legal? A palavra Store já é muito comum no nosso vocabulário e a gente nem percebe. E voltou para a primeira frase. Então, todas essas frases aqui vocês podem ver que são conteúdo utilizado da nossa última aula, falando sobre o going to. E aí, o interessante é quando você dá play, ó, você começa a utilizar o mesmo conteúdo, olha lá, o going to. Então, eu vou tirar o som aqui, porque normalmente ele fala, por exemplo, ó, they are, viu? Ele vai falando com você. Eu vou tirar aqui para não atrapalhar o nosso som, tá? They are going to play. Cadê? Tennis. Legal? E aí você vai construindo as suas próprias frases. E é nesse ponto aqui que vocês começam a ter as dúvidas de vocês, né? Se você está utilizando certo, se você está desenvolvendo a frase correta. Então é aqui que começam a surgir as principais dúvidas. E é aqui que eu estou disposto a oferecer a tutoria para vocês, caso não haja dúvidas sobre sobre o tema going to. Legal? Então, é isso que eu gostaria que vocês pudessem praticar. Acessem esse site, entrem naquele jogo e pratiquem bastante a ponto de você não ter mais dúvidas. E mais importante, comecem a fazer as traduções de forma mental, tá? Então, vocês viram que a gente fez a revisão e vocês puderam ver todas as frases. E assim vocês podem começar a desenvolver a tradução das frases. Isso vai ajudar bastante para a gente começar a desenvolver os conceitos das nossas próximas aulas. Bacana? Então, voltando ao nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre ainda futuro, só que nós vamos entrar no Simple Future. Então, ele é muito mais simples quando a gente vai falar de Immediate Future. Ele tem um critério, como eu mencionei na nossa última aula, que a gente utiliza normalmente o Simple Future num período curto ou longo, mas nós não temos certeza se vai acontecer ou não. Por exemplo, nesse horário que eu estou dando aula, vocês podem ver aqui no meu reloginho que é 9h47 da manhã, no dia 3, né? E aí a pergunta, por exemplo, hoje à noite eu vou comer pizza? Eu não sei. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Dia 3, sexta-feira, tudo pode acontecer, né? Então, você não tem certeza se vai acontecer ou não. Normalmente, olha só, eu estou falando de um curto espaço de tempo. Eu estou falando daqui a algumas horas. Eu não sei se eu vou fazer tal coisa ou não. Legal? Então, nesse tipo de situação, eu utilizaria normalmente uma frase utilizando o Simple Future. Mesmo que seja um espaço de tempo. Eu não tenho certeza se vai acontecer ou não. Se eu tenho certeza que não vou comer pizza, então a gente utiliza, por exemplo, as frases com Immediate Future, porque eu tenho certeza que não vai acontecer. Ou se eu tenho certeza que vai acontecer, eu utilizo uma frase também no Immediate Future em afirmativa. Show? Então aqui, quando eu não tenho certeza de que algo não vai acontecer, eu utilizo o Simple Future. E quando eu estou falando também de um longo período de tempo, eu também não tenho certeza se vai acontecer, a probabilidade é muito baixa de que ocorra, então eu também utilizo o Simple Future. Legal? Então aqui vocês verão as frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, começando na afirmativa, a estrutura gramatical você vai precisar de um quê? Do seu subject, seguido, você tem que colocar a palavra will. Professor, tem alguma regra aqui? Não. Você não importa qual que é o sujeito, I, you, he, she, it, we ou they. Se está falando de uma pessoa, duas pessoas, um animal, dois animais, objetos, objeto, enfim, não importa quem é o seu sujeito. Todos eles terão que utilizar a palavra will em seguida. Então a palavra will é extremamente importante porque ela que determina que a frase está no futuro. Legal? E aí você coloca um verbo sem alteração nenhuma, sem regra nenhuma. A única coisa que você precisa lembrar é de colocar a palavra will. Ele que está marcando que a frase está no futuro. Legal? Então, sujeito seguido do will, depois o verbo e por fim o complemento. E aqui vocês podem ver um exemplo. Ó. I will study on Saturday. A palavra Saturday significa sábado. Então, eu estudarei no sábado. A sua tradução tem que ter essa prerrogativa de futuro, porque a sua frase está no futuro. Legal? De novo, ó, um outro exemplo embaixo. She will go to New York next week. Ela vai, ou ela irá, para Nova York próxima semana.
Legal? Então, a minha tradução também tem que ser utilizada no futuro. Então, eu pego o will e mais o verbo e coloco no futuro. Legal? Importante, extremamente importante isso. Muito fácil, muito simples. Então, se vocês lembram da atividade do Simple Present que nós vimos lá, quando o sujeito era she, os verbos tinham que mudar. Aqui, você nem precisa pensar nisso. O verbo ele vai ter sua posição normal. A única coisa que você precisa lembrar é de colocar o will na frente. Legal? Para colocar a sua frase em negativa, só quero dar uma informação importante aqui para vocês, que é possível que o sujeito will e a palavra will, elas sejam abreviadas, tá? Já vou mostrar isso para vocês, para ficar muito claro. Por exemplo, se eu quero abreviar a palavra I will, aí vou colocar o I, apóstrofo, LL. Então, essa que é uma forma que eles abreviam, tá? Se eu estou falando assim, ó, você vai, you, apóstrofo, LL. Então, esse LL é a abreviação da palavra will. É muito comum e se acostumem com ele, porque vocês verão ele a maior parte das vezes. Por exemplo, she will. Opa, eu tô tomando pau aqui. He will. It will. Legal? We will. E cuidado com a pronúncia aqui do we will, para não confundir com a palavra well. A palavra we will é nós iremos, então futuro, legal? E well significa bem. Uma coisa que eu também falo com meus alunos é isso aqui, ó. A gente vê a palavra he will. Cuidado para não confundir com a palavra hell. Legal? Então, he will significa nós iremos, futuro. E a palavra hell significa inferno. Coisas diferentes aí, tá? Muito cuidado na hora de pronunciar. He will ou hell. Inclusive, na hora que você está fazendo a leitura, às vezes passa despercebido esse apóstrofo e a gente lê hell numa frase que não faz nenhum sentido pra gente. Show? He will. Então, já vemos aqui o we e tem a palavra they will. Então, se acostume com esse apóstrofo e dois L's, que ele que é a abreviação de will, legal? Aqui embaixo, em negativa, você vai precisar de um sujeito, seguido da palavra will, e você precisa colocar a palavra not agora, seguido do verbo e o complement. Não sei porque eu deixei em português aqui, tá em inglês agora. Então, essa aqui é a sua estrutura gramatical para você construir uma frase em negativa, seguido, utilizando a estrutura do will. Legal? Então, exemplo, I will not study on Saturday. She will not go to New York next week. E aqui a gente pode fazer assim, ó. Existe a forma também de abreviar o will e o not. Então você pode fazer assim na sua frase, ó. Você pode abreviar aqui, tá? Ou o que normalmente acontece é isso aqui, ó. Eu junto a palavra will not. A palavra will not vira uma só e se transforma em won't. De novo a pronúncia, ó. Won't. Won't. Legal? Então se acostume com a palavra won't, porque ele aparece na maior parte das vezes. Alunos, não confunda won't com wasn't. Wasn't, ele é passado do verbo to be, em negativa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, wasn't é uma coisa. Won't é futuro, é o will not junto. Legal? Então, I won't study on Saturday. Eu não vou estudar no sábado. She won't go to New York next week. Ela não vai para Nova York na próxima semana. Legal? E para fazer uma frase interrogativa, compare a afirmativa. Você tem um sujeito, will, verbo e complemento. E na sua interrogativa, você vai pegar o will e vai colocar lá na frente. E a sua estrutura vai ficar assim, ó. Will, seguido do sujeito, verbo e complemento. Exemplo. Will you study on Saturday? Will you study on Saturday? Você estudará no sábado? Will she go to New York next week? Se eu quiser mudar o sujeito. Will I? Normalmente eles falam assim, ó, will I, né? Junta o L do will e o I, né? Will I study on Saturday?
eu estudarei no sábado. Will she go to New York next week? Beleza? Então aqui eu coloquei algumas frases exemplos, ó, utilizando ainda aqui o going to. Então, Thomas and Amanda are going to travel on business. Consegue traduzir essa frase mentalmente? É extremamente importante começar a praticar esse tipo de coisa, né? Então a frase vai ficar assim, ó. O Thomas e Amanda irão viajar a trabalho ou a negócios, né? Pronto. Essa é a tradução da primeira frase. Na frase de baixo, Gary is going to speak with teacher about your doubt. Gary is going to speak with. Esse TH tem um som de F, ok? With teacher about or doubt. A tradução: o Gary conversará com o professor sobre, ou a professora, tá? O professor ou a professora sobre o nosso ou a nossa, deixa eu arrumar aqui, né? A nossa dúvida. A palavra doubt, não se lê doubt. A palavra doubt significa dúvida. Então, Gary conversará com o professor ou com a professora sobre a nossa dúvida. Legal? E a última frase, Dennis and I are going to drink milkshake after class. O Dennis e eu beberemos milkshake depois da aula. Então, essa é a tradução das 3 frases que nós temos aqui. É importante que você comece a praticar as traduções das suas frases, tá? Vê uma frase, escreveu, entendeu? Coloca a escrita para você começar a praticar melhor, legal? E aí, como é que eu pego essas frases aqui, ó, e transformo em going to para will? Então, olha só. A frase que tá aqui, ó. Thomas e Amanda are going to travel on business. Se eu tirar aqui a palavra are going to e colocar will, lá, Thomas e Amanda will travel on business. A tradução, gente, é a mesma. É isso que eu acho bacana, mais interessante do futuro. Eu posso utilizar tanto o going to quanto o immediate, salvo pelas situações onde você precisa. Lembre-se que o going to, certeza. O will, incerteza. Show? Então, as minhas frases podem ser feitas tanto uma quanto com a outra. E a tradução vocês podem ver que é a mesma. Então, Thomas e Amanda viajarão ou irão viajar, né, a negócios. Eu ainda posso melhorar isso aqui, ó, conjugação de verbo. Ó. Viajarão. Fica muito melhor, né? A próxima, ó. Gary is going to speak with the teacher about our doubt. Eu posso tirar o is going to e colocar o will. Gary will speak with teacher about our doubt. O Gary conversará com o professor sobre a nossa dúvida. A tradução permanece a mesma, só substituindo o verbo to be, o going to, pela palavra will. E a última frase também, ó. Dennis and I are going to drink milkshake after class. Tira o verbo to be, tira o going to e substitui todos eles para will. Pronto, você está utilizando uma outra estrutura gramatical e aí você está ainda mantendo a mesma tradução, tá? Então, Dennis e eu não beberemos milkshake depois da aula. Legal? Então, vocês podem ver que a tradução eu não alterei nada, permaneceu a mesma coisa. Simples. Eu quero transformar essa frase em negativa. Eu pego a palavra will e do lado eu coloco not, conforme vocês podem ver aqui, ó. Negativa eu vejo will e coloco not, ou você junta os dois e transforma em want. Aí fica assim, ó. Eu já vou fazer a forma abreviada, tá, gente? Para que vocês possam praticar. Então, Thomas e Amanda will travel on business. Pego aqui, ó. Thomas e Amanda won't travel on business. Thomas e Amanda não viajarão
a negócios. Boa? Gary will speak with teacher about our doubt. Gary won't speak with teacher about our doubt. Então, Gary não conversará com o professor sobre a nossa dúvida. E a última frase, Dennis and I will drink milkshake after class. Dennis and I want to drink milkshake after class. Dennis e eu não beberemos milkshake. Não beberemos milkshake depois da aula. Legal? Então você transformou todas as suas frases em negativa, somente colocando a palavra not depois do will ou juntando os dois e formando aí a abreviação. Legal? Para transformar essas frases em interrogativa, eu vou sumir com a palavra will aqui. Então até aqui era todas will, né? Eu sumo com a palavra will daqui e coloco onde? Lá na frente, ó. Aí fica assim. Não esquece do ponto de interrogação, afinal de contas, agora é uma pergunta. Will Thomas and Amanda travel on business? Eu só vou arrumar aqui, ó. Começar esse will com maiúscula. Will Thomas and Amanda travel on business? Thomas e Amanda viajarão a negócios? Pra gente, em português, é mais simples. A gente só precisa de um ponto de interrogação e ter a pronúncia de interrogativa, né? A próxima. Então aqui era o will, eu vou deixar o will de novo, eu vou tirar de negativa e vou colocar afirmativa de novo, né? Gary will speak with teacher about our problem. Ah, eu coloquei aqui, eu não arrumei, né? Ó. Deixa eu tirar esse não também. Pronto. Agora aqui, voltando. Gary will speak with teacher about our problem. Eu vou pegar a palavra will, vou tirar daqui e vou jogar lá na frente, ó. Will Gary speak with teacher about our doubt? Ponto de interrogação. De novo, vou só colocar aqui uma maiúscula na palavra will, né? Will Gary speak with teacher about our doubt? Gente, não esquece de você ter a pronúncia, tá? Você tem que ter um som, uma expressão como se você de fato estivesse fazendo uma pergunta, legal? Tem um nome certo para isso, é que eu não vou lembrar agora o nome correto. Então aqui, ó, eu tiro não porque aqui estava negativa, né? E pra gente em português é muito mais simples, né? É só colocar um ponto de interrogação. Já havia mencionado que nesse ponto o português ele é mais simples do que o inglês. Show? Vou tirar de novo aqui da última palavra won't, que eu estava dando exemplo de interrogativa ou de negativa, e eu quero falar de interrogativa. Então também vou tirar esse não. Então, Dennis e eu, né, beberemos milkshake depois da aula. Dennis and I will drink milkshake after class. Pega a palavra will, tiro daqui e jogo lá na frente na frase. Não importa onde o will esteja. Se você quiser transformar sua frase em interrogativa, tira o will da onde ele estiver e joga ele lá na frente. Will Dennis and I will drink milkshake after class? É uma pergunta. Legal? Professor, preciso colocar um ponto de interrogação, já que eu tive que mudar essa estrutura? Precisa. Coloca um ponto de interrogação, porque numa eventual atividade minha, eu coloco errado. Show? Então, muita atenção aí na hora de vocês desenvolverem essa atividade. Esse arquivo vocês receberão, tá? Só que em formato PDF, para que vocês possam fazer a leitura, e eu vou mandar ainda uma atividade para que vocês possam ainda praticar um pouquinho mais, tá? Recomendo que vocês vá para o site lá no Games to Learn English, para que vocês possam praticar o Going To. Essa já é uma atividade que eu já estou mandando para vocês, tá? Para que vocês possam praticar. Essa atividade, se você tem um irmãozinho menor, dá para você também praticar com ele, tá? Nesse período de quarentena, onde a gente fica muito mais tempo em casa, então existem joguinhos mais fáceis, tá? Se você ainda não adquiriu um bom vocabulário, não conhece muitas palavras, vá no Fast English, que é uma outra modalidade, e aqui você pode praticar, ó, pronúncia de várias palavrinhas em vários cenários. Por exemplo, hospital. Como é que eu falo em temas de hospital? Lugares, casas, construções, objetos, países, né?
natureza, roupas de vários níveis, né? Nível 1, nível 2, objetos da casa, profissões 1 e 2, transporte, que é um tema muito importante, principalmente quando se vai viajar para fora, você precisa saber os nomes dos transportes, né? Sobre o corpo humano, sobre coisas pessoais, itens de computador, itens de cozinha. Então, vale a pena. Com joguinhos a gente aprende bastante, e para uma criança, evidentemente que é um prato cheio para aprender cada vez mais jogando, tá? Então, é um mecanismo para que vocês possam aprender cada dia mais. Então, esse já é a primeira atividade que eu recomendo que vocês façam para praticar o Going To. O Will, lembre-se que esse tema aqui, ele não está presente na nossa apostila, nesse Book 1. Ele já é um conceito de Book 2, mas eu acho extremamente importante já mencionar ele, porque o will ele é mais utilizado que o going to. Não que o going to não é utilizado, ele é também. Só que normalmente a gente vê mais o will do que o going to. Então eu já prefiro mostrar agora, quando a gente for para o Book 2, vai ter uma revisão desse tema para vocês. Então nós poderemos praticar novamente esse conceito sem nenhuma dúvida. Show? Então, nessa aula nós falamos sobre o Simple Future, na estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. Fizemos uma breve revisão do Immediate Future. E na próxima aula, como eu já havia mencionado no começo desse vídeo, a gente vai fazer uma introdução sobre os modais. Porque como vocês podem ver, o will... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou em going to ainda. Quando a gente fala de Simple Future, ele traz um conceito de modal verbs. Eu já vou começar a falar desse item das próximas aulas para vocês, para que vocês já possam conhecer sobre os modais. Vou mostrar dois deles, tá? Vou falar sobre o can e do will, que vocês já acabaram de ver. Show? Posso ainda falar sobre alguns outros, mas os mais importantes da próxima aula, do próximo vídeo, é sobre o modal can. Legal? Então, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês possam assistir ao próximo vídeo. Então, recuperem-se aí, fiquem em paz. Até mais, galera. Fui!